Nosso segundo assunto é Eduardo Cunha, né? Mais uma anulação da Lava Jato no STF. O que está acontecendo? Por que, enfim, a Lava Jato terminou dessa maneira melancólica? A gente está vendo aí uma reação do sistema, como quer fazer crer Deltan Dallagnol, por exemplo, ou está sendo feita uma correção de rumos de algo que começou errado? Enfim, tem muitas narrativas sendo contadas por aí. Pois é, Megali, ontem não, né? Foi no final da semana passada, na sexta-feira, foi divulgado ontem, a segunda turma do Supremo anulou mais uma ação contra o ex-presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. E nesse caso, de novo, só fazendo valer a lei. Pelo seguinte, o Supremo já decidiu lá atrás que crimes relacionados à Caixa 2 são julgados na Justiça Eleitoral. E mesmo antes dessa decisão do Supremo em 2009, isso era uma tese, isso foi contestado. Lá no início da Lava Jato, advogados levaram isso ao então juiz Sérgio Moro, depois voltaram, quando ele foi substituído pela Gabriela Hart, pelo Bonar, né, Luiz Antônio Bonar, contestando isso. Escuta, esta ação não é para ser julgada na 13ª Vara Federal de Curitiba. Isso é um crime eleitoral, isso é fruto de Caixa 2. Ele está sendo acusado de desviar dinheiro, sim, mas fruto de Caixa 2. Fez Caixa 2, recebeu grana para eleição, para usar na campanha, não usou na campanha, não declarou esse dinheiro e usou esse dinheiro, sabe-se lá para quê? Para enriquecer, para fazer outras coisas, para ajudar um amigo. Isso é um crime? É um crime, mas é um crime eleitoral. Isso tem que ser julgado na Justiça Eleitoral. A Lava Jato, como achava que era o bálsamo para todos os males da terra, pegou tudo ali e não atendia esses pedidos dos advogados e achou que tinha que julgar tudo. Deu no que deu, Megali. Você está vendo várias e várias ações da Lava Jato serem anuladas justamente porque eles não respeitaram uma coisa que chama o princípio do juiz natural. E por que existe isso? Porque alguém que vai processar o Megali, a Sheila, a Carla, o Rodrigo, não pode escolher que juiz vai julgar isso. Porque o juiz precisa ser imparcial. O juiz precisa ter imparcialidade. O juízo natural significa o seguinte: o Megali cometeu um crime em determinadas condições, em determinado lugar, e esse crime ou é um crime federal ou não é um crime federal. Isso tem o princípio do juízo natural, diz que este crime vai ser julgado em determinado foro, sem olhar o juiz que está julgando isso. A Lava Jato atropelou todas essas regras, mas todas essas regras, querendo pegar atalhos para punir desvios, para punir corrupção. E o processo penal não tem atalho, Megali. Quando você pega um atalho, você cria uma nulidade que ali na frente vai se transformar na anulação desse processo. É isso que está acontecendo, que a gente está vendo acontecer com a maior parte dos casos da Lava Jato, porque eles atropelaram as regras do devido processo penal. Aí você tem, não, é uma vingança, o sistema. Você pode criar a narrativa que quiser criar, mas se você fizer uma análise séria do devido processo legal, você vai ver que a Lava Jato cometeu muitos atropelos e agora essa fatura chegou. Quando você compra no cartão de crédito, no fim do mês a fatura chega. É isso que está acontecendo com a Lava Jato. Ô Aidar, mas para ser justo aqui, né? A Lava Jato cometeu isso aí com o beneplácito do sistema judicial brasileiro, porque não é que a Lava Jato pegou para ela e ninguém podia fazer nada. Os mesmos órgãos que agora estão revertendo essas decisões, na época disseram amém. Vergaram a espinha e disseram sim, esse caso será julgado pela República de Curitiba. E depois tiveram que voltar atrás. Então o Brasil passou por uma espécie de transe em que ninguém conseguia dizer não para aquela turma. Para Sérgio Moro, para Deltan Dallagnol e companhia limitada. Todo mundo topou esse estado de coisas. E o pessoal adora falar de meia-culpa, inclusive o Supremo Tribunal Federal precisa fazer essa meia-culpa. Você está corretíssimo, Megali. O TRF4 placitou isso, o STJ placitou isso, chegou ao Supremo e a Lava Jato não teria acontecido sem, no começo, o Supremo ter anuído com muitas das coisas que foram feitas. É que a coisa ganhou uma dimensão tamanha que depois eles começaram a ver, não, peraí, a gente precisa colocar algum limite porque não tem limite nenhum. Só que aí, meu caro, é difícil, né? Porque como você explica, esse é o grande nó. Como vocês, e eles usam esse discurso, né? O Deltan, o Sérgio Moro, usam bem esse discurso, porque é difícil, de fato, você explicar para um cidadão leigo
que não tem tempo de entender o sistema judiciário brasileiro, como é que você bota um sujeito na cadeia por quase 600 dias e depois esse sujeito sai dizendo que, olha, tudo que foi feito não valeu, nada disso aqui estava valendo. E isso foi julgado primeiro pelo juiz de primeira instância, depois pelo TRF4, depois pelo STJ e no começo o Supremo Tribunal Federal também anuiu com tudo. Você está corretíssimo. Esse sistema, essa história da Lava Jato vai ter que precisar ser contada mais à frente e vai ter sim gente de Tribunal Superior e do Supremo tendo que também reconhecer os erros que cometeu lá no começo dessa operação ao permitir determinadas coisas que eram feitas e que não foram corrigidas a tempo.